Olá, como é do conhecimento geral, o senhor Marcos Abrão e a sua equipe decidiram fazer um último vídeo finalizando o debate. Por questões até agora ainda não muito bem explicadas, eles resolveram então fazer um vídeo de 1 hora. Eu acatei a sugestão, achei interessante, no qual então nós estaríamos fazendo as considerações finais e encerrando o debate. Muito bem. Quando nós chamamos ou convidamos os senhores do chamado judaísmo da unidade ao debate, a nossa intenção era, primeiramente, esclarecer fatos, né, sobre a tradição judaica, sobre o Tanakh, fatos judaicos, né, da crença judaica, da forma do pensamento judaico, e deixar bem claro que aquele que eles seguem como Mashiach, que eles veneram como Mashiach, posso dizer assim, não é aceito, nunca foi aceito e jamais será aceito pelo judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo entende que ele, né, caso tenha existido, vamos colocar assim, esse é um ponto de vista muito particular, em relação à existência dele, não preencheu, não cumpriu nenhuma profecia messiânica. Essa é a grande verdade. Naturalmente, o judaísmo toma o personagem Yeshua como alguém real, tanto quanto for necessário para um debate. Meu caso é o mesmo. Eu tomo Yeshua como existente, entre aspas, tanto quanto for necessário para um debate. Não que eu creia de forma absoluta que o mesmo tenha existido e que tenha sido um personagem real, mas naturalmente eu debato, né, eu trabalho sobre o argumento do meu oponente. Por isso eu considerei as passagens, levei em conta os argumentos, etc e tal. Para quê? Para mostrar, deixar bem claro que foi um personagem, na verdade, criado, foi um personagem oriundo de uma tradição deturpada, não tem um fundamento histórico realmente que possa ser comprovado, apesar dos sábios terem mencionado Yeshua, etc., em seus escritos, eles estavam laborando sobre aquilo que eles conheceram por meio das pessoas da sua época, por meio das pessoas que acreditavam daquela forma, etc. e tal. Historicamente, nós podemos dizer que o movimento chamado Notzrim, ele existiu antes mesmo da ficção chamada Yeshua, ou Jesus. Teve origem nos dias dos reis asmoneus, por volta do século I, antes da Era Comum. E na virada desse milênio, vamos dizer assim, do primeiro milênio, um grupo surgiu entre os judeus de heréticos que tomaram posse dessa tradição Notzri, que já era uma heresia, né, na época, e calcaram sobre alguns personagens históricos, outros mitológicos, a figura de um tal Yeshua. E assim então essa ideia foi vendida às pessoas ao redor, segundo o próprio Nachmanides. Eles seguiram para Edom, esses primitivos seguidores do tal Yeshua, e os emissários, como queiram, e ali então estabeleceram uma religião. Daí então passaram a ser chamados de Edomitas. A origem do movimento é um tanto obscura, é verdade,
Mas não há, apesar, digamos, de sabermos que existiam seguidores de Yeshua, desse tal Yeshua, né, entre aspas, e que eles tinham um corpo doutrinário diferenciado do judaísmo, nós não temos notícia de alguém chamado Yeshua na tradição judaica. Portanto, segue-se que isso foi uma invenção calcada em alguns personagens históricos e outros personagens fictícios. E essa ideia, então, foi vendida ao mundo ao redor, né? E em dado momento da história, Roma entra em cena. Mas quando Roma entra em cena, a história já está bem antiga. Temos aí cerca de 2 séculos desse movimento herético, que teve origem, sim, entre os galileus, entre os edomitas, e etc. e tal. E daí, então, esse movimento prosperou, chegou, digamos, até o Império, e lá foi adotado pelo Império, né, que tratou também de dar a sua contribuição, entre aspas, né, para que as coisas chegassem aonde estão hoje. Então, a grande questão é que os nossos oponentes messiânicos, eles não gostam de ser chamados messiânicos, tá ok? Mas mesmo assim é o que a gente percebe que são. Com exceção de algumas doutrinas, etc. e tal, como eu falei sempre. Essa questão de Yeshua é uma falsa premissa, porque eles laboram sobre a premissa de que Yeshua seria Mashiach. Como não deu certo a questão Mashiach ben David, então apelam para Mashiach ben Yosef, que é uma tradição um tanto obscura ou desconhecida da maioria das pessoas, sejamos sinceros. Eu duvido que algum seguidor do Sr. Abraão e da sua equipe tenha tido contato anterior com o conceito de Mashiach ben Yosef, senão por meio deles. Por quê? Porque é um conceito tão pouco conhecido que mesmo entre os judeus há pessoas que realmente não dominam o assunto. Então, eles se apossaram dessa tradição, né, dessa tradição messiânica de 2 Mashiach, e como não deu certo a questão do Mashiach ben David, porque Mashiach ben David, naturalmente, nós sabemos pela tradição que não morre, que ele vai estabelecer o reino da dinastia messiânica, a dinastia de David novamente, que ele vai edificar o Beit HaMikdash, que ele vai congregar Israel. Então, essa falha notória desse personagem chamado Yeshua, criado lá pelo chamado Brit Hadashah, que isso não existe, existe no Novo Testamento, falhou, né? Esse personagem falhou, não fez absolutamente nada previsto de acordo com as Escrituras. A ideia foi então apossar-se de uma tradição pouco conhecida, para elaborar um argumento em cima daquilo que talvez mais se adequasse ao fracasso messiânico chamado Yeshua. Por quê? Porque a tradição fala do Mashiach ben Yosef como alguém que morre. Então, Yeshua morreu, né? Então as pessoas criam uma equação, né? Ou seja, Yeshua, Mashiach ben Yosef é igual a Yeshua. Por quê? Porque Mashiach ben Yosef morre e Yeshua também morreu. Só que não é tão simples assim. Nós deixamos claro isso várias vezes. Nós desafiamos os nossos oponentes várias vezes. Não só a tradição oral judaica nos traz um retrato completamente diferente do Mashiach ben Yosef, como aquele imaginado pelo pessoal do JU, mas também a tradição escrita de Israel, a tradição da escritura sagrada de Israel, o profeta Zacarias, que é onde, digamos, essa tradição passou a ser elaborada. O profeta Zacarias, capítulo 12, nos traz um cenário de guerra
mundial. Não nos traz um cenário de crucificação. Eu desafiei os senhores do JU a trazerem um verso, uma palavra que aluda a isso e até uma letra que aluda a isso. Na verdade, não trouxeram absolutamente nada. Por quê? Porque é impossível de se perverter o contexto. Zacarias, capítulo 12, abre com a descrição de uma batalha universal onde a cidade de Jerusalém será sitiada pelas nações, por uma liga de nações. E nós temos ali então a notícia, no verso 9 especificamente, que as nações sofrerão uma pesada derrota quando tentarem vir contra Israel e contra a cidade sagrada. E nesse interim, morre alguém. Segundo o texto traspassado. Porém, a grande questão é, essa pessoa morre num cenário de guerra? Essa pessoa não é executada por um poder estrangeiro? Essa pessoa não é executada sob a acusação de ser Mashiach? Essa pessoa não é executada sob a acusação de ter profanado o nome de Hashem? Muito pelo contrário. Essa pessoa é morta em guerra, em batalha, no campo de batalha. Não é o que aconteceu com Yeshua. Independente da forma como torçam a passagem, não é. O paralelo é totalmente inválido, ilógico e chega às raias da insanidade querer comparar Yeshua com Mashiach ben Yosef. Primeiramente, por essa questão, como apontamos, morte em campo de batalha. Segundo, por Mashiach ben Yosef ser da tribo de Efraim, minha gente. Por favor. Yeshua, Jesus, ou como queiram chamá-lo, segundo o próprio Novo Testamento, é da tribo de Yehudá, Judá. E como que poderia ser agora da tribo de Efraim, filho de Yosef? Como eu disse, isso chega às raias da insanidade. É impossível de ver, então, numa pessoa que vem da tribo de Efraim, agora numa segunda vinda, uma segunda manifestação, vir como da tribo de Judá, para restaurar a dinastia davídica. Então, que lógica os senhores querem ver nisso? Isso não tem fundamento em fatos. Além do mais, a tradição fala sobre Mashiach ben Yosef, cujo nome é Nehemia ben Rushiel, não Yeshua. Ele será morto em batalha e será vice-rei do Mashiach ben David. E segundo a tradição, será ressuscitado por Mashiach ben David. Então, como pode ser uma só pessoa, meus senhores? Isso está muito mal explicado, isso é uma história muito mal contada da sua parte. E, além do mais, nós temos aqui essa questão fundamental, essas questões fundamentais. E, além disso, nós temos também a ideia do choro, do pranto, que o povo ao redor vai chorar muito a morte desse grande líder. E o termo que nós temos em Zacarias para o choro é um choro de luto. É um choro de luto, não é um choro de arrependimento, não é um choro ou um pranto por qualquer outro motivo. Misped é o termo que está ali. É um choro por luto. Luto por alguém que teria morrido há 2000 anos atrás? Faz sentido, senhores? Luto só se faz, digamos, por aquela pessoa, ou se chora por luto, por aquela pessoa que acaba de morrer, acaba de falecer. O cenário é outro, o tipo de morte é outra, o nome é outro, a tribo é outra, a situação é outra, e os senhores querem fazer as pessoas verem aquilo que não existe. Então,
é uma doce ilusão, né, pensar assim, da forma que os senhores pensam, para, digamos, tentar equacionar esse grande drama que é vocês perceberem que creem no Mashiach, que foi concebido de uma forma totalmente herética, que foi trazido ao mundo e vendido a sua ideia de uma forma totalmente herética. Mas nós não vivemos de sonhos doces, meus senhores, nós vivemos de realidade. E a realidade é esta. Os profetas não corroboram com isso, a tradição não corrobora com isso, e a meu ver, né, é um caso mais do que encerrado. Porém, eu gostaria ainda de acrescentar, agregar a isso, algo que os senhores vêm falando de forma ostensiva sobre a questão da morte do Mashiach ben Yosef. Os senhores questionam como poderia Mashiach ben Yosef morrer por meio, digamos, de uma espada ou traspassado em pleno século XXI. E os senhores fazem uma brincadeira que eu levo tranquilo, sem problema nenhum. Eu gosto muito de brincadeiras, né? Sou brincalhão, gosto de piadas, gosto de boas amizades. Mas eu, com coisas sagradas, realmente eu não me sinto bem fazendo piadas. Eu considero a profecia algo sagrado. E eu não brinco com isso. Os senhores falaram que talvez então Mashiach ben Yosef seria morto com espadas laser, né? Como se fosse uma nova versão de Star Wars ou coisa parecida. Bom, brincadeiras à parte, os senhores precisam lembrar, senhores, que lá em Isaías capítulo 2, o profeta diz que quando a era messiânica iniciar, as espadas serão convertidas em relhas de arado e as lanças serão convertidas em enxadões. Será que essas espadas também são espadas a laser, senhores? Será que Yeshua, hipoteticamente, quando ele voltar, será que ele vai ter, para proclamar a paz mundial, será que ele vai converter espadas laser em relhas de arado? Então, os senhores perceberam que a piada perdeu um pouco da graça. Por quê? Isso nasce, digamos, essa interpretação dos senhores, que é hilária, ela nasce como fruto da má compreensão e da distorção das palavras do Tanakh. Porque o Tanakh, ele não é para ser entendido conforme o nosso parecer, conforme a nossa ótica e a nossa visão. Mas esse é um tema que de repente precisa ser muito melhor elaborado. Fato então que já foi provado que essa brincadeira, essa gozação que os senhores fizeram com a profecia não funcionou muito bem, porque nós temos, né, alusões à paz mundial, à proclamação da paz mundial e as espadas sendo convertidas em relhas de arado. Portanto, naturalmente nós temos linguagem profética aqui, nós temos linguagem metafórica em todos os casos. Os profetas falavam de coisas conforme eles entendiam, segundo o seu ambiente, segundo o seu vocabulário, né? E segundo aquilo que eles recebiam do Eterno naquele momento. Eles não violavam, eles não tinham superpoderes para violar, digamos, os limites da lógica e da razão, ou então viajarem no tempo, como Highlanders ou coisa parecida. Eles recebiam a inspiração divina e escreviam aquilo que recebiam. Cabe àqueles com conhecimento, cabe àqueles com bom senso, cabe àqueles que têm a orientação dos sábios, Hazal, de abençoada memória, para entender e compreender corretamente o sentido do texto. Nós trataremos então a seguir de outros temas vitais nesse debate, incluindo a questão de Yeshua no Mahzor. Como dissemos, aquele que busca entender o que o Tanakh tem a dizer, o que a tradição tem a dizer sobre os temas vitais para o judaísmo,
deve considerar, primeiramente, segundo a própria tradição, a palavra dos sábios. E a palavra dos sábios, Hazal, da Sagrada Memória, ela nos transmite a certeza de que Yeshua não é Mashiach sobre nenhum aspecto. Não é Mashiach Ben Yosef, não é Mashiach Hador ou Nassi Hador, e menos ainda, muito menos ainda, Mashiach Ben David. Ou seja, ele não se enquadra em nenhum dos três critérios ou dos três tipos messiânicos. E laborar contra esta realidade é simplesmente rejeitar a tradição, rejeitar o que os sábios têm a dizer sobre a Torá, sobre o Tanakh, e adaptar e entreter, por exemplo, possibilidades de consideração da sua própria palavra ou do seu próprio testemunho como sendo a realidade absoluta. E a gente percebe isso no pessoal do JU, porque por várias vezes foram advertidos por mim com relação às suas opiniões pessoais, e eles chamam exatamente o que eles creem de opiniões pessoais deles, nossa visão do Mashiach Ben Yosef, a nossa visão sobre o servo sofredor, a nossa visão sobre, chegaram até a dizer que a visão deles sobre Mashiach Ben Yosef, sobre o servo, é melhor do que a nossa, estando a nossa amparada pelo que dizem os sábios. Então, é uma forma implícita de dizer: nós sabemos que não é assim que o judaísmo pensa, mas nós temos a nossa própria opinião, portanto nós vamos seguir firmes com a nossa própria opinião, com a nossa opinião. O que eu acho assim bastante intrigante, porque são pessoas que se dizem judeus, são pessoas que dizem seguir o judaísmo, mas que espécie de judeus são esses? Que tipo de judeus são esses? Que tipo de judaísmo é esse praticado por essas pessoas? Eu não consigo ver realmente nenhuma ligação entre o que eles creem e o que os sábios dizem, o que o Tanakh diz. Isso nasce, minha gente, nasce do fruto da ignorância, como fruto da ignorância da tradição judaica, do que o Tanakh tem a nos dizer. Um exemplo clássico disso, que ficou bastante provado ao longo desses debates, foi a má compreensão que os líderes do JU têm acerca do que é um Midrash. Nós bem que tentamos explicar para eles o que significa um Midrash. Midrash é uma forma de interpretação da escritura casuística. O que é casuístico? Casuístico é você citar uma porção do Tanakh, da Torá, fora de contexto, deixa bem claro, fora de contexto, para aplicar a uma situação presente. A ideia principal aqui é transmitir uma lição moral, porque Drash significa investigar, significa pesquisar, né? De lidrosh, que é o verbo, e a raiz da Rash. É uma forma de investigação da escritura e do uso dela de forma casuística, né? Segundo, digamos, a situação daquele momento. Citei, inclusive, Sanhedrin 98, que fala sobre os nomes do Mashiach. Quando fala-se uma pessoa, só tem um nome, obviamente. Mas quando fala-se nomes do Mashiach, naturalmente que temos ali alusão a, digamos, a situação presente. Os discípulos de várias escolas, de vários rabinos, querendo elogiar o seu mestre, eles diziam que o nome do Mashiach é Hanina, o nome do Mashiach é Menachem, e assim vai. Ou seja, é uma aplicação casuística, não é, a uma situação presente, para transmitir algum tipo de lição. Não é exegese. Midrash não é exegese. Midrash não é interpretação textual. Não é simplesmente retórica, é simplesmente uma
forma de ilustração. Não podemos pegar uma ilustração, um midrash, e querer aplicar a um texto como sendo, digamos, a palavra final, pshat, do verso. Isso é ilógico, vai contra as leis de exegese judaica. Esse é o básico. E aí eu me pergunto, se nem o básico ainda aprenderam, como poderão aprender coisas muito mais profundas? Vieram até falar sobre Kabbalah, o que eu fico assim, fiquei perplexo com isso, porque a Kabbalah, ela é totalmente metafórica, digamos, um tema comum, ou seja, é de conhecimento comum entre todos os cabalistas, que os livros da Kabbalah, como o Zohar, a Kadosh, é um livro que não pode ser e não deve ser levado ao pé da letra, ou literalmente. Jamais, em hipótese alguma, nenhuma letra do Zohar pode ser levado ao pé da letra. É um midrash, é um amplo midrash, assim como o Talmud, assim como a Gemara. E o que acontece? A impressão que nós temos é que toda a tradição cristã, messiânica, caso queiram assim chamar, ela é derivada de uma má interpretação da tradição oral de Israel. Até comentava isso com um amigo esses dias, por esse tempo, e nós chegamos a essa conclusão, que não temos muita elaboração do Tanakh no Novo Testamento, mas temos mais elaboração sobre conceitos judaicos, da tradição judaica, mas descontextualizadas e mal interpretadas. Muitos dos midrashim, foram citados de forma oblíqua no Novo Testamento, mas de forma descontextualizada, aplicada de forma errada, e o erro se perpetuou. Isso é um sinal de que as pessoas que editaram, ou que foram os autores do Novo Testamento, eles desconheciam a tradição de Israel, assim como os senhores desconhecem hoje, assim como os messiânicos desconhecem hoje. E esse erro é perpetuado por eles. Por essa razão, o judaísmo é refratário com relação a todo esse tipo de interpretações, esse tipo de interpretação, esse tipo de pretensa elucidação dos textos. E o que eu posso resumir nesse caso é que os nossos antagonistas, eles simplesmente não conhecem a tradição de Israel. Eles elaboraram argumentos em cima de argumentos já conhecidos por mim, de longos debates, desde o tempo do Orkut e tal, etc. e tal, e que eu venho estudando há anos. Então, a gente chega à conclusão que realmente eles não conhecem. Então, eles destacam do contexto e aplicam a seu bel prazer, de acordo com a sua própria vontade, um midrash aqui, outro midrash ali, né? E isso não é pshat, isso não é exegese, não é aquilo que o texto quer dizer. O Abravanel mesmo deixa bem claro que as passagens em forma de midrash, elas não são para serem tomadas de forma literal. E o cristianismo insiste nisso. Narmanides, a grande disputa de Barcelona contra o frei dominicano Pablo Cristiani, ele deixou bem claro isso, que o Talmud é um imenso midrash e que, como midrash, ele não deve ser tomado de forma literal, principalmente a parte, digamos, que diz respeito a Gemara. E por essa razão nós vemos as tantas interpretações e tantas aberrações teológicas, aberrações de contexto, violações de contexto. E o mesmo se dá na questão de Yeshua, Sarah Hapanim, trazido desde o primeiro debate, desde o primeiro vídeo dos senhores do judaísmo da unidade, como um argumento.
como se fosse um troféu, né? Aquele Marzor com o nome Yeshua ali. E eu achei hilário porque esse argumento não é novo. Os senhores não descobriram a roda e nem descobriram o fogo, senhores. Esse argumento foi usado por um senhor chamado Simcha Perlmutter, judeu convertido ao cristianismo, né? E ele já lançou mão desse argumento, né? Eventualmente, no final da sua vida, depois de ter sofrido uma trágica perda em sua família, ele retornou ao judaísmo ortodoxo. E esse senhor, ele usou esse argumento do Marzor, Yeshua, Marzor, como se fosse um argumento sólido e consistente para que as pessoas acreditassem no tal Yeshua, né? Porém, o Marzor é uma obra judaica, ortodoxa, autêntica, e eu não fujo desse argumento porque eu acho bastante interessante. Yeshua no Marzor, apesar de ser muito torcido, muito mal interpretado, é de uma profundidade incrível. Pena que os senhores torcem a passagem. Mas, para sintetizar a coisa, para deixar a coisa mais clara, o Tanar e a tradição judaica conhecem apenas dois Yeshua. São eles, Yeshua ben Nun e Yeshua ben Yehotzadak. Senhores, fora esses dois personagens centrais chamados Yeshua, nós não temos nenhum outro, menos ainda um que se tenha proclamado o Mashiach. Ora, se toda a tradição judaica, se em toda a tradição judaica nós temos dois Yeshua, Yeshua ben Nun e Yeshua ben Yehotzadak, naturalmente que o Marzor, sendo obra judaica ortodoxa autêntica, né, ele estará falando sobre um desses dois Yeshuas, ou, quem sabe, sobre os dois ao mesmo tempo, porque isso é algo muito comum no judaísmo, né? Nós temos duas interpretações, nós temos duas opiniões, ou até mais. Os senhores sabem que é um conceito judaico isso, né? Até porque nós temos ali, mais uma vez, uma linguagem midrashica. E, tendo apenas dois Yeshuas na história judaica, os senhores querem inserir um terceiro, né? Esse terceiro seria o seu Mashiach. Porém, muito obviamente, nenhum judeu ortodoxo que diz Imach Shmo Vezichro em relação ao seu Mashiach, senhor Abrão, jamais deixaria entrar tal nome no Marzor como sendo uma espécie de glorificação ou honra àquele que se pede que seu nome seja apagado. Isso, mais uma vez, é um argumento que beira a insanidade, né? Seria como se tivéssemos, por exemplo, o nome de Hitler, Imach Shmo Vezichro, que seu nome seja apagado, numa obra sacra judaica. Por quê? A relação não é injusta. A relação é muito justa. Por quê? Eu citei para os senhores Lucas 19, 27. Os senhores não gostaram? Me acusaram de estar violando as regras do debate, né? Mas já falamos sobre isso, não vou retomar o tema. E nós temos exatamente um paralelo entre Yeshua e Adolf Hitler. Por Lucas 19, 27, em que ele pede a aniquilação daqueles que não o aceitam como seu Senhor. E ele fala dos seus concidadãos. Ele pede a aniquilação daqueles seus concidadãos que não o aceitam como Mashiach. Da mesma forma, Hitler, no Terceiro Reich, ele pediu a aniquilação, não só pediu, como ele lutou para isso, daqueles que não aceitavam as suas ideias racistas, antissemitas, né? Então ele buscou a aniquilação daquele povo. É um paralelo válido, né? E estar, digamos, o nome desse tal Mashiach, Yeshua, como os senhores chamam, né? De forma tão garbosa, tão beirando quase a adoração, né? É o mesmo que estar o nome de Hitler num livro sagrado. Portanto, meus senhores, os senhores podem buscar outra desculpa, né, para a presença desse nome, porque realmente não condiz com a realidade. O peso
o grande peso dos nomes acadêmicos em Israel, hoje, e eu cito Dr. Yehuda Leibs novamente, ele esclarece, né, o tema, citando obras antigas do Rabi Yosef Karo, Rav Meostropoli, dizendo que trata-se de Yeshua ben Nun e, uma segunda opinião, Yeshua ben Yehosadak. Nada na tradição judaica fala sobre Yeshua, o seu Mashiach, Sr. Abrão, como estando no Mar Zor. E isso, eu pedi uma prova autenticamente judaica, e o Senhor não me trouxe absolutamente nada, né? Fizeram uma série de cogitações, né? Seu nome Yeshua, nome encurtado, por que está ali? Aí vieram com o dicionário Aurélio, como se o judaísmo fosse resolvido pelo Aurélio ou pelo Micaelis, né? O que chega a ser hilário. Existe o conceito de encurtamento do nome no judaísmo, e o Talmud deixa isso bem claro, né? Já trouxe a passagem para os senhores em Arahim 32b. O conceito de encurtamento é um nome que perde uma letra do seu nome, né, devido a uma desaprovação, devido a um juízo divino. Isso não significa que, digamos, isso seja irremediável. Nós sabemos que Yeshua tem os seus méritos, Yeshua ben Nun, Yeshua ben Hotzadak, idem, mas sabemos que eles enfrentaram problemas. Yeshua ben Nun, segundo o Talmud, não pediu ao Eterno para que o Eterno livrasse ou tirasse do povo a sua tendência idólatra. E o Talmud fala que essa foi a razão de ter seu nome encurtado. E encurtado não é abreviado, é um conceito de encurtamento, né? O nome foi, então, encurtado devido a essa desaprovação. Yeshua ben Yehosadak, antes Yehoshua ben Yehosadak, veio de Babilônia, Galut Bavel, com as suas roupas contaminadas, né? É uma metáfora para a sua contaminação no exílio babilônico. Então, seu nome também foi abreviado. A sua família também misturou-se aos pagãos da gentilidade. E aí está a referência, nós temos a referência nos livros pós-exílicos, né, sobre esse tema. E então, por essa razão, também teve seu nome abreviado, encurtado. Mas isso não quer dizer que ele perdeu seus méritos. Isso não quer dizer também que Yeshua ben Nun perdeu seus méritos, de forma alguma. Mas o nome está ali no Mar Zor, em referência a esses dois grandes heróis, né, da história judaica, e juntamente com Metatron, que é o mensageiro, o escriba celestial, e ele mesmo, segundo o Talmud, levou 60 pulsei de Nurá como punição, como castigo, por ter violado uma regra básica do monoteísmo, que dar a impressão a um grande mestre, a um rabino, de que ele seria, digamos, um segundo poder na criação. E o seu nome está ali, Metatron está ali também no Mar Zor, né, junto com Eliyahu, o Hanavi. Então, eu espero que isso tenha sanado essa questão, tenha explicado isso. E se não explicou, o senhor Abrão, ou os senhores do judaísmo da unidade, os JU, né, messiânicos, por favor, eu estou aguardando uma prova textual, né, dizendo o Yeshua que está ali no Mar Zor é realmente o Yeshua Hanotzeri, aquele que nós cremos como Mashiach. No dia que os senhores trouxerem isso, aí então eu acho que o caso está resolvido, né? Por enquanto, né, nós estamos ainda aguardando essas evidências. Até agora nada. Passamos então, na sequência, para mais um tema do debate, um tema importante do debate. Muito bem, nesse último bloco, nós então vamos analisar um pouco mais de detalhes, uma passagem específica em Isaías 53, que talvez seja a chave para a compreensão de muitos. Primeiramente, eu gostaria de fazer a introdução a isso, dizendo que o próprio profeta Isaías deixa bem claro que todo o contexto dos cânticos do servo é uma referência a Israel. Desde o capítulo 42 até o capítulo 54, né, nós temos várias passagens em Isaías dizendo que trata-se de Israel. Naturalmente,
o profeta está falando do Israel ideal, que é aquele justo entre o povo, os justos entre o povo de Israel. Esse merece receber o nome de Israel, né? E então o foco é exatamente esse grupo de pessoas ao longo dos séculos. O texto de Isaías 53 traz vários termos no plural, várias formas verbais no plural, né, indicando a presença ali de mais do que um indivíduo apenas. Em linguagem poética, o profeta escreve como se fosse um, né, mas no hebraico nós temos várias alusões ali a temas plurais, o que conforma-se com todo o escopo do Cântico dos Servos, que trata de Israel, né, dos justos entre o povo de Israel. Especificamente no verso 10, nós temos em hebraico Im tassim Hashem nafsho. E nós falamos muito sobre Hashem durante esses debates, né, sobre oferta pela culpa, e colocamos as várias subdivisões de Hashem Vadai, né, e falamos também sobre Hashem Talui, que eles não propiciam expiação no sentido pleno e exato técnico da palavra, mas são apenas uma caução, no caso de Hashem Vadai, caução em relação à prevenção contra a justiça divina, com relação ao castigo divino. Então, mas o tema de Isaías 53, nós não temos ali um Korban Hashem. Nós temos simplesmente a frase Im tassim Hashem nafsho, que traduzido literalmente significa se colocar a sua alma, se ele colocar culpa à sua alma. E essa frase é bastante interessante porque um Hashem, uma oferta, um Korban Hashem, tem a ver com algo físico, material, né, onde o animal era oferecido como uma caução contra a punição divina, algo físico. E da mesma proporção nós temos os messiânicos dizendo que Yeshua fez um sacrifício perfeito, expiatório na sua morte, algo físico, né? Daí então eles atribuírem a figura do Hashem a Yeshua. Porém, Isaías 53:10 diz Im tassim Hashem nafsho, se ele colocar, imputar culpa à sua alma. Nessa frase nós não temos qualquer alusão a um Korban Hashem. Nós temos simplesmente culpa, que é o mesmo termo hebraico, né, tanto para o sentimento de culpa, como também para a oferta pela culpa. E ficaria estranho ver aqui um Korban Hashem, uma alusão a um Korban Hashem, até porque Korban não aparece ali, né, sendo que a nossa passagem fala sobre alma, e culpa é algo abstrato, alma também é algo abstrato. Então nós não vemos ali um sacrifício, uma oferta pela culpa. O que nós vemos é o servo imputando culpa à sua alma, mesmo sem tê-la. Ou seja, ele recebe sobre si mesmo a culpa e é punido e castigado junto com aqueles que são merecedores. Por esta razão, não há ali qualquer menção a uma oferta, a um sacrifício, mas é simplesmente a imputação da culpa a si mesmo. Daí então essa alusão à forma desprendida do servo de se colocar junto com aqueles que pecaram, não tendo ele culpa de nada, assim como os profetas não tiveram culpa e foram ao exílio, assim como os profetas, os sábios, os patriarcas sofreram quando o restante do povo estava em transgressão. Jeremias sofreu barbaramente, Isaías, Daniel em Babilônia. Que pecado eles tiveram
Que erro eles cometeram para estar sofrendo juntamente com aqueles que realmente mereciam a punição? Nenhum. Não houve engano na boca dessas pessoas. Mesmo assim, elas passaram por todo aquele sofrimento, porque eles agradaram ao Eterno, e o Eterno então os fez perecer, sofrer junto com aqueles que mereciam. E mesmo assim, numa atitude totalmente desprendida, numa atitude de misericórdia para com aqueles que mereciam sofrer, o servo imputa a culpa a si mesmo. Daniel falou: nós pecamos, na sua grande oração, no capítulo 9. Como nós pecamos? Daniel não pecou, não errou, não cometeu nenhum erro para estar naquele exílio. É uma figura perfeita do servo sofredor. Aquele que faz com que a misericórdia do Eterno seja recebida mesmo sobre aqueles que merecem castigo. Como Moshe Rabbeinu, que ele falou para o Eterno: se for destruir esse povo, risca-me então do livro que escreveste. Quer exemplo de abnegação maior do que este? Daniel, Jeremias, esses compõem o servo sofredor, conforme o próprio Isaías deixa claro, conforme o texto hebraico deixa claro. Porém, o Yeshua é uma outra figura, um outro caso. Ele não pede misericórdia aos seus antagonistas, ele não pede misericórdia para aqueles que mereciam eventualmente sofrer. Muito pelo contrário, ele pede a sua destruição, ele pede a sua aniquilação. Ele não intercede por aqueles que precisam de intercessão. Ele não ora por aqueles que precisam. A despeito das escrituras cristãs do Novo Testamento mencionarem Yeshua várias vezes, ou Jesus, numa situação, digamos, de intercessão, nós percebemos que na prática o discurso não condiz com a realidade, porque finalmente nós vemos uma evolução no pensamento de Jesus ou de Yeshua, em que finalmente, em Lucas 19:27, ele pede a aniquilação daqueles que não querem se submeter a ele. Então é uma atitude totalmente contrária e diversa daquela do servo sofredor. Yeshua não, digamos, considerando-se como fato aquilo que o Novo Testamento fala sobre ele, ele não sofreu pelo pecado de ninguém. Ele não carregou o pecado de ninguém. Ele simplesmente sofreu, pelo que podemos analisar pelo próprio Novo Testamento, pelos seus próprios pecados. Ele pagou pelos seus próprios erros de violação da Torá, erros de interpretação da Torá, querer se passar por Mashiach, não realizar as obras do Mashiach, sob nenhuma condição, de forma alguma. Isso o judaísmo, esse é um caso bastante claro e bem resolvido no judaísmo já há milênios. Não há mais o que se acrescentar a essa história. O rompimento do judaísmo com aquilo que os senhores creem, senhores do JU, senhores messiânicos, o rompimento é definitivo. Não há qualquer ligação entre isso que os senhores creem e a fé judaica. Que fique bem claro isso. Porque, ainda que se tenha a boa intenção, vamos colocar assim, de fazer de Yeshua um personagem sofredor, um personagem que tenha intercedido, que tenha libertado as pessoas, o que vemos em relação, pelo menos em relação à lei judaica, é a figura de um herege, a figura de um impostor, de uma pessoa que se passou, segundo o próprio Rambam, Maimônides, queria se passar por um Mashiach, e foi a causa do tropeço de Israel, foi a causa do tropeço de muitos. Por quê? O mundo, depois de Yeshua, ou depois de Jesus, ele conheceu as piores desgraças que a humanidade já testemunhou. Nós vemos um Yeshua que não realizou nenhuma obra
em conformidade com a Torá, com o Tanar, que se esperava sobre o Mashiach. E não é um conceito judaico, não é um Mashiach segundo o judaísmo, é um Mashiach segundo o Tanar que eu estou aqui expondo. A era messiânica não veio, a era messiânica não chegou, Mashiach não veio, o mundo continua como está, né? E a tendência é ir de mal a pior. Portanto, nós precisamos, o mundo todo, na verdade, precisa da redenção. O universo clama por redenção. Mas, sem que seja efetivamente essa redenção proclamada pelo Eterno através do seu ungido, escolhido, da dinastia de Davi, da casa real de Davi, né? Sem que tudo isso primeiro aconteça, sem que os requisitos messiânicos sejam cumpridos, o que nós teremos serão sempre e até então falsos messias, falsos profetas, indo e vindo, né? Nascendo, aparecendo, pregando, propagando a sua mensagem e morrendo. E o mundo continuando na sua escala rampante de violência, de maldade, de crueldade e de terror. O que nós precisamos é realmente de uma redenção efetiva, total, né? E não apenas de prédica, não apenas de pregação, senhores. Portanto, os judeus esperam sim ainda o Mashiach, não é Yeshua, sob nenhuma forma, e convocamos aqueles que estão realmente buscando pela realidade dos fatos, a estudarem mais a fundo, a buscarem, né? A buscarem na palavra dos sábios, Tanar, e buscar ajuda com alguém que conheça realmente a tradição de Israel, e para que possa ser amparado, para que possa estudar então com essa pessoa, né? E para que seja realmente visto como monoteísta autêntico, sem nenhum resquício de idolatria, sem nenhum resquício de paganismo, sem nenhum resquício da tradição herética chamada Yeshua, chamada messianismo de Yeshua. O meu muito obrigado a todos os amigos e apoiadores monoteístas e aos senhores do JU. Nós aguardamos ainda, né, as várias respostas aos desafios que lançamos durante esses debates. Agradeço também a muitos amigos monoteístas que nos ampararam nesses dias e até a próxima, minha gente. Emir Tzei Hashem. Essa é uma passagem do Zohar, Parashat Vaerá 150, onde se diz que Israel, a congregação de Israel, é o servo sofredor de Isaías 53. Não só essa passagem, mas também agora na Parashat Vayakhel, aqui por inteiro, menciona o Rabi Elazar como um dos componentes do servo, sinal então que não trata-se de uma pessoa apenas, como querem os messiânicos e o pessoal do JU. Também temos na sequência o Talmud, Tratado do Berachot 5a, que fala que todo aquele de quem o Eterno se agrada, ele faz passar por sofrimentos, e cita Isaías 53 como modelo. Portanto, podemos concluir que aqui o servo é todo aquele de quem o Eterno se agrada e faz sofrer. A disputa de Barcelona, onde Ramban, Nachmanides, também usa contra Pablo Cristiani a ideia de Isaías 53 como servo sofredor de toda a congregação de Israel. Sobre a morte do Mashiach ben Yosef, nós temos aqui um testemunho histórico e bibliográfico de que não refere-se a uma morte expiatória no sentido técnico do termo. E na sequência nós temos uma outra obra, Midrash Talpiot, que fala sobre a ressurreição de Mashiach ben Yosef por meio de Mashiach ben David, ou seja, não é uma pessoa apenas, como querem os senhores, e já entraram em contradição com relação a isso várias vezes. O nome do Mashiach ben Yosef, Nehemiah ben Rushiel, que aqui está a fonte, para que possa ser conferida, não fala nada sobre Yeshua, né, e estamos aguardando até agora então as respostas. Nehemiah ben Rushiel é o seu nome. A Bravanel sobre Zacarias 13:7 está dizendo bem claro, deixando bem claro que realmente é um tipo de uma anedota contra Yeshua Hanotzri, né, e também contra outros falsos profetas. Aqui David Flusser dizendo que em Daniel não encontramos uma figura messiânica,
especificamente no capítulo 9, onde todos, né, os messiânicos querem ver. Flusser, então, discorda disso. Aqui o senhor Marcos Andrade Abrão dizendo que a ausência do artigo deixa a palavra indefinida. Porém, lá em Daniel 9:26, eles querem ver o artigo. Não tem o artigo lá, então a regra é a mesma. Temos na sequência aqui um testemunho de Jacob Neusner sobre o ungido em Daniel 9:26, né? 9:26, dizendo que trata-se de Onias III. Sobre os escritos cristãos, os escritos messiânicos, o Talmud fala e os trata como Aven HaGilayon, o Aven Gilayon, como o escrito da iniquidade. Ou seja, não é algo nada recomendável pelo Talmud. Depois nós temos aqui um relato sobre os edomitas, que na verdade são os messiânicos, né, os seguidores de Yeshua, de acordo com o Ramban, Nachmanides. Aí está a fonte, então, para que vocês possam conferir, né, citado pelo Abravanel. Mais uma vez Abravanel falando dos seguidores de Yeshua como edomitas. Em Mashmia Yeshua 36d, aí está a fonte, então, para que vocês confiram, e o texto em hebraico e português. Na sequência nós temos, então, mais uma vez ainda, o Abravanel sobre Esav como um símbolo de Yeshua, ou Edom, e os seus seguidores como edomitas. Aí estão as referências para vocês. Aqui nós temos, então, um comentário de Gerson Cohen. Esav, Edom, pode transformar a águia em uma cruz, e ainda assim ele continua sendo Esav. Ou seja, muda o nome, mas continua a mesma índole. Aqui sobre Birkat Minim contra os seguidores de Yeshua, testemunho do Rashi, dizendo que todos os Minim são os seguidores de Yeshua, esse, digamos, aceito como Messias pelos messiânicos. Aqui o Rambam, Maimônides, nos traz em Mishnei Torah, Hilchot Teshuvah, dizendo que Yeshua é aquele que dispersa o povo, ou seja, não é um exemplo a ser seguido. Temos também mais um detalhe do Ramban na disputa de Barcelona, onde ele comenta sobre a questão de Yeshua com Mashiach diante de Pablo Cristiani na corte do rei de Aragão. E aqui o nome de Yeshua, significando ele é salvo. Portanto, se ele é salvo, o significado do nome, não quer dizer, seu nome não significa Salvador, de forma alguma. Salvador em hebraico é Moshiach. E estamos aguardando provas em